Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Jesus, o nosso Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Que bom que nós estamos aqui para apresentar mais uma lição das nossas escolas bíblicas. E nesta oportunidade, eu quero falar para os irmãos, apresentar para os irmãos a lição número 4. Mas antes de nós apresentarmos esta lição, eu quero convidar a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus, tá bom? Nesta oportunidade nós publicaremos aqui a 4ª lição da classe de juvenis, que tem como tema geral do trimestre Jesus e o Reino de Deus. E o tema dessa lição diz: como se deu o ministério de Jesus Cristo. A leitura oficial está em João capítulo 1, versículo 29, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o precursor, foi aquele que veio antes para anunciar, preparar o caminho do Senhor. João Batista viu Jesus Cristo à beira do Rio Jordão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para aquela multidão, para todos aqueles que estavam ali, simplesmente para que o povo pudesse entender que aquele ali era o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro vivo que tiraria o pecado do mundo. Agora, por que João Batista falou isso? Com certeza fazendo referência às leis do Antigo Testamento, com certeza fazendo referência ao sacrifício dos cordeiros que eram feitos diariamente no tabernáculo, que eram feitos pelos sacerdotes, diariamente pela nação de Israel. Para quê? Para que o povo pudesse receber o perdão de Deus através do sacrifício dos cordeiros, dos animais que eram oferecidos a Deus, que iniciou de maneira, por lei, de maneira mais concreta, lá no Egito, lá no deserto, melhor dizendo, quando a nação saiu do cativeiro, saiu da escravidão do Egito. Então o povo teve esta lei e esta ordenância dada por Deus para que eles pudessem fazer sacrifícios de animais e então eles serem perdoados por Deus. João Batista com certeza conhecia as leis, João Batista com certeza conhecia a Torá, e por este motivo ele faz essa referência, dizendo que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e somente através dele, conforme João capítulo 6, que nós possamos alcançar a vida eterna, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Nesta lição, nós trataremos aqui de 4 pontos importantes, nós falaremos melhor com relação ao ministério de Jesus Cristo. O primeiro ponto vai dizer o seguinte: um chamado, uma missão a ser cumprida. O que é um chamado? É algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não atendê-lo. Um chamado é também algo determinante para que possamos abraçar causas. Quando foi que alguém se encantou por algo ou por um projeto? Então, um chamado, meus queridos irmãos, professores, é quando nós sentimos essa chama ardente no nosso coração para fazer algo. Quando nós sentimos esta chama ardente no coração para fazer um projeto. Você que exerce o ministério de ensinar através das escolas bíblicas, você está cumprindo um chamado. Você faz isso com amor, você faz isso com satisfação, você está cumprindo com certeza o seu chamado. Você que canta, você que louva, você que exerce uma atividade de servir na sua comunidade, na sua igreja, se você faz isso com amor, com alegria no seu coração, e você sente prazer em fazer isso, com certeza você está cumprindo o seu chamado. Então é algo maravilhoso para as nossas vidas cumprir um chamado da parte de Deus. E como Jesus cumpriu este chamado? O segundo parágrafo do primeiro ponto vai dizer o seguinte: com Jesus não foi diferente. Ele recebeu um chamado e o abraçou intensamente. É claro que esse chamado não aconteceu quando Cristo era já o verbo que se fez carne, com certeza. Quando ele se encarnou, se vestiu de pele humana e veio a este mundo,
o chamado dele não começou ali. O chamado de Jesus começou desde a fundação do mundo, desde o princípio de todas as coisas. Quando Adão e Eva caem no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus, de maneira já profética, ele já anuncia um libertador para todos aqueles que estavam cativos, escravos do pecado. Deus já anuncia um libertador, um salvador para toda a humanidade. Ou seja, desde já do jardim do Éden, desde já antes da fundação do mundo, Cristo já tem o seu chamado em mente. Cristo já tem o seu chamado já propriamente já sendo determinado por Deus. E a execução deste chamado aconteceu quando ele se fez carne e habitou entre nós. Continuando aqui a nossa lição, passando aqui para o segundo ponto dessa lição, diz o seguinte: o ministério terreno de Jesus. O ministério de Cristo, para melhor entendermos, pode ser dividido em terreno e messiânico. Quando falamos do ministério terreno de Jesus, estamos fazendo referência ao fato de que ele se fez carne e habitou entre nós, conforme João capítulo 1, versículo 14. Sobre o ministério de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 7. Jesus Cristo, ele deixou a sua glória, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele, podemos dizer assim, que ele se fez carne, deixou de ser onipresente, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas ele ficou limitado ao seu corpo físico, mas conhecendo sua onisciência, nós acreditamos que ele não deixou, conhecendo todas as coisas ainda, mas naquele momento em que ele se aniquilou, em que ele estava feito carne como nós, ele então estava presente somente como forma de homem, como forma do Filho do Homem. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, ele é 100% Deus. Jesus Cristo, ele é 100% homem. Todos os teólogos são concordes em falar que a natureza de Cristo ela é hipostática, ela é 100% Deus e 100% homem. Ela não se mistura. Por este motivo, meus queridos, que nós estamos alegres, porque Jesus ele tem feito grandes coisas por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecados por nós. Ou seja, o perfeito morre pelo imperfeito. O justo morre pelo injusto. Nós, conforme Romanos 3, 23, nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós já nascemos com essa tendência pecaminosa. Nós já nascemos com essa natureza de ser tendenciosa ao pecado. Mas através de Cristo, através do Santo Espírito, que habita dentro do nosso ser, nós conseguimos vencer esta natureza. Nós conseguimos ser transformados de dentro para fora para poder alcançarmos e sermos semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que isso acontecerá na glória. Ou seja, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, aquele que veio como cordeiro mudo, conforme Isaías 53, veio, morreu, foi levado ao matadouro, morreu e não abriu a sua boca, por causa dos nossos pecados, por causa daquilo que nós fazemos aqui neste mundo, por causa da nossos atos pecaminosos. Jesus Cristo ele quer que apenas cada um de nós reconhecemos o seu favor, reconhecemos a sua graça, reconhecemos o seu senhorio e aceitamos a ele em nossas vidas, para assim nós estarmos sempre sendo conduzidos por ele através do Santo Espírito que está aí habitando dentro do nosso ser. Quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo começa a conduzir, começa a tratar, começa a trabalhar, começa a moldar a vida desta pessoa, e esta pessoa vai se transformando a cada dia para que seja uma pessoa justa mediante o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário. Amém?
O terceiro parágrafo deste ponto vai dizer o seguinte: Jesus, em seu ministério terreno, nos inspira com sua forma de agir no dia a dia. Ele orava e jejuava, conforme Mateus capítulo 4, versículo 2. Ele ia ao templo e às sinagogas, Lucas 22, 53. Ele lia as escrituras, conforme Lucas capítulo 4, versículo 17. Ele expulsava os demônios e ensinava a palavra, segundo Lucas capítulo 6, 18. Além disso, também Jesus é um profeta, Lucas 7, 16. Ele é evangelista, Lucas 4, 18. Também ele é o bom pastor, conforme João 10, 11. Mestre, Mateus 26, 18. E também ele servia como diácono, conforme Lucas capítulo 22, versículo 27. Então Jesus tinha todas estas características que nos inspira quando ele estava aqui na terra, quando ele era terreno. Como Deus, como messiânico, ele veio, o Antigo Testamento profetizou sobre a vinda do Messias, e ele veio e habitou entre nós. Como homem terreno, ele praticou todas essas coisas, né, mostrando aí o seu amor, o seu zelo pela palavra de Deus, o seu zelo pelo Pai dele, que era o próprio Deus, o seu zelo por todas as coisas concernentes a Deus. Jesus, ele nos inspira. O terceiro ponto dessa lição vai tratar o seguinte: o ministério messiânico de Jesus. Tratamos um pouco a respeito do ministério terreno de Jesus. Agora nós iremos falar um pouco a respeito do ministério messiânico de Jesus. O ministério de Jesus foi também messiânico. O que isso significa? Que ele foi o Messias tão esperado e diversas vezes citado nas Sagradas Escrituras. E aqui nós temos uma avalanche de textos bíblicos que nos provam isso, conforme Salmos 22, 16, Isaías 7, 4, 9, 6, também Isaías 53, 3, 7, Malaquias 5, 2, Zacarias 9, 9, também Zacarias 12, 10 e muitos outros textos. Tem vários e vários textos que comprovam que Jesus ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Ele veio como Messias, ele anunciou as boas novas, ele curou enfermos, ele entrou em Jerusalém em um jumentinho, conforme os profetas viriam anunciar. Ele nasceu na cidade em que os profetas também anunciaram que o Messias viria. Ele cumpriu todas as profecias. Se nós formos ver aqui, meus queridos alunos, irmãos, tudo que Jesus cumpriu, eu indico para você a Bíblia de Estudo Pentecostal, que ela tem todas as informações do cumprimento profético de Jesus Cristo aqui na Terra, se direcionando, falando, melhor dizendo, a respeito dos profetas que falaram de Jesus. O quarto ponto dessa lição vai dizer o seguinte: qual é o seu chamado? Jesus cumpriu o seu chamado e hoje ele está à direita do Pai. Marcos 16, versículo 19. Essa verdade nos inspira, já que, entendendo ao chamado, Cristo nos salvou. Mas e você? Qual a sua postura frente a esse exemplo? Qual a nossa postura frente a esse exemplo que Jesus Cristo nos deu? Qual a nossa postura frente a este tão grande amor que Cristo tem provado na cruz do Calvário por nós? Qual é a nossa postura com relação ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? O que você, meu querido aluno, professor, o que você, meu querido estudante da Palavra de Deus, você que tem fé em Jesus Cristo, tem feito com relação ao seu chamado na obra de Deus? Tem feito com relação ao seu chamado na casa do Senhor? O que você tem praticado para que as pessoas possam estar conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a história de Jesus Cristo? O que nós temos feito para que as pessoas possam, então, se aproximar mais do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, se aproximar mais do nosso Salvador Jesus Cristo, exercer a nossa fé naquele que pode nos salvar? O que nós temos feito para que as pessoas possam ter o conhecimento da salvação? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa missão aqui na terra? Nós fomos criados, meus queridos irmãos, por Deus
não apenas para ficar vagando neste mundo, não apenas para ficar aqui de passagem, como se aqui no mundo fosse um passeio que nós não fazemos nada para Deus. Deus quer que nós façamos algo. Deus quer que nós anunciemos as boas novas de salvação. Deus quer que nós pregamos o Evangelho de Jesus. Deus quer que nós ensinamos. Deus quer que nós falamos para as pessoas de Deus, de Jesus. Deus quer que nós possamos, então, trazer as pessoas para próximo de Cristo. Deus quer que nós façamos com que as pessoas se convençam que esta passagem neste mundo, ela é passageira, ela é terrena, ela tem começo e tem fim, mas há uma eternidade que nós estaremos com o Senhor, há uma eternidade que nós passaremos com Cristo, há um lugar onde nós não morreremos mais e nós estaremos para todos sempre com o Senhor, vivendo em alegria. E isto vai depender da nossa fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8 diz que pela fé nós somos salvos e pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Pela fé nós somos salvos e Cristo derrama a sua graça. E por causa que nós somos salvos, nós exercemos o nosso chamado para que outras pessoas possam conhecer Jesus Cristo. Pode ser porque nós possamos então continuar, e entender a grandeza do ministério terreno de Jesus, o que ele tem feito, e ele quer que nós continuamos também com o nosso ministério aqui na terra, para que as pessoas conheçam a Cristo. Qualquer coisa que nós fizermos com relação à obra de Cristo, quer seja no ensino, louvor, palavra, serviço, demonstrar amor, por causa de Jesus demonstrou amor por nós na cruz do Calvário, qualquer coisa que nós fizermos, que nós testemunharmos a Cristo, já é benéfico, já é visto com bons olhos ao Senhor. Jesus já está nos apoiando de maneira completa, porque desta maneira também nós estaremos cumprindo o nosso chamado. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem com esta palavra. Na próxima aula nós estudaremos a respeito sobre amar a Deus e amar ao próximo. Como nós devemos, então, intensificar o nosso amor a Deus e como nós devemos também tratar o nosso próximo, o nosso semelhante. Isso nós veremos um pouco mais com relação à lição número 5 da próxima aula, tá bom? Fiquem todos com esta palavra, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.